continuidade a essa série de questões de concurso, nós estamos vendo, e nós estamos focando agora num concurso que vai acontecer em breve, né, em março de 2012, da Casa da Moeda. Perfeito? Vamos resolvendo essas questões já aplicadas, né, nesse concurso, que é sempre bom a gente recordar e ver, principalmente, né, qual é a temática do concurso, qual é o estilo de questões desse concurso. É claro que essa questão não vai cair novamente, mas é importante a gente entender isso que eu falei, né? Sentir o clima, sentir o habitat, qual é a ambientação que esse concurso nos dá. E a partir daí a gente estudar, né, as questões nesse estilo de prova, né, como é o caso da Casa da Moeda. Tá claro? Então vamos fazer mais um. Olha só, diz assim, ó, um caixa eletrônico trabalha apenas com notas de R$5 e notas de R$10. Se uma pessoa retirou 14 notas neste caixa, num total de R$110, quantas notas de R$10 ela recebeu? Veja bem, o detalhe aqui é o seguinte, gente. Eu vou fazer esse, não vai ser de 2 caminhos, serão 3 caminhos, né? Para mostrar a vocês que a matemática, né, tem essa possibilidade. Eu posso resolver de várias formas diferentes o mesmo problema. Dessa vez eu vou resolver de 3 formas diferentes. Perfeito? Vamos lá então, gente. Olha só, é importante entender, vamos tentar entender o problema. E aí mora uma grande dificuldade para o aluno, é ele entender o problema. Muitas vezes o aluno, entendendo o problema, ele o faz, mas muitas vezes ele tem dificuldade de compreender o enunciado. Esse aqui, no caso, é simples, né? Mas alguns a gente tem que ter muita atenção. Vamos só a gente entender. Eu tenho um caixa eletrônico, e isso eu até falo para que vocês façam o mesmo que eu estou fazendo aqui, façam na hora da prova. Tentem interpretar o problema, entendê-lo em sua essência. Não adianta você fazer uma questão que você não entendeu muito bem. Então procure, primeiramente, entender exatamente a questão. Perfeito? Vamos fazer isso agora. Um caixa eletrônico trabalha apenas com notas de 5 e de R$10. Então são 2 possibilidades. Ou sai uma nota de 5, ou sai nota de 10. Não sai nota de 20, não sai nota de 2, não sai nota de 1. Só sai nota de 5 e de R$10. Perfeito? Uma pessoa retirou 14 notas nesse caixa. Então saíram 14 notas, que só podem ser notas de 5 ou de R$10. Perfeito? Ou sai de 5, ou sai de 10, ou sai, claro, e provavelmente é isso que vai acontecer, sai ambas, tantas notas de 5 como notas de 10, mas perfazendo sempre um total de 14 notas, perfeito? E o total em dinheiro, isso dá R$110. Então vou fazer vocês primeiro, por raciocínio lógico, apenas usando a nossa mente, tá bom? O nosso raciocinar, o nosso pensamento. Não vamos colocar nenhum contexto teórico aí. Vamos só raciocinar, perfeito? Vamos lá então, gente. Eu vou imaginar o seguinte, ó, que essas 14 notas sejam todas elas notas de R$5, perfeito? Então eu vou imaginar, eu vou supor que todas as 14 notas sejam notas de R$5. A nota de menor valor, tá claro? Bom, se todas as 14 notas são notas de R$5, nós teríamos então 14 vezes 5, R$70. É claro que não está certo. Faltam as notas de R$10. E aí qual é o macete? Vocês concordam que eu já tenho as 14? Imagina que eu estou numa mesa, né? Eu coloquei nessa mesa 14 notas, todas elas sendo notas de R$5. Mas o problema nos fala que eram R$110. Portanto, estão faltando, eu coloquei entre aspas, porque não está faltando. Na verdade, no meu problema é que está faltando quanto? 110 menos 70, faltam R$40 para ficar certo. Eu já tenho R$70 nas 14 notas de 5. Então faltam R$40 para que o meu problema se encaixe perfeitamente. Perfeito? O problema das notas eu já resolvi, já tenho as 14 notas nessa nossa mesa imaginária aqui. Então vamos fazer o seguinte, gente. Vocês vão concordar comigo. Eu já tenho 14 notas, então eu não posso incluir nota, nem posso retirar notas. Eu tenho que trabalhar com essas notas que eu tenho na mesa, com a quantidade 14. Gente, olha só, cada vez que eu retiro uma nota de 5 e no lugar dela coloco uma nota de 10, veja bem, eu retiro uma nota de 5 e no lugar dela coloco uma nota de 10. Cada vez que eu faço isso, eu estou ganhando R$5. Vê se não é. Cada vez que eu tiro uma de 5 e boto uma de 10, ao invés de ter 5, passa até 10, ou seja, eu tenho R$5 a mais. Perfeito? Olha só, está até escrito aqui, ó. Cada vez que trocamos uma nota de 5 por uma nota de 10, ganharemos. Está entre aspas, não estou ganhando nada. Eu estou só, né, aprimorando o meu problema. Ganharemos R$5. Agora, olha só, quantas trocas dessas eu tenho que fazer? Não está faltando no meu problema R$40? Cada vez que eu troco uma nota de 5, encaixo no lugar dela uma nota de 10, eu ganho R$5. Eu preciso ganhar R$40. Quantas vezes eu terei que fazer isso?
Se eu dividir R$40, que é o que está faltando, pelo que eu ganho em cada troca, que é R$5, 40 dividido por 5, eu tenho que fazer isso 8 vezes. Se eu tiver que fazer isso 8 vezes, é porque são 8 trocas. Não é isso? 8 vezes, 8 trocas, 8 notas de R$10. Vou fazer essa troca 8 vezes. Serão então 8 notas de R$10 e o restante. Se são 14 notas, 14 menos 8 notas dá 6 notas, seriam 6 notas de R$5. Tá claro? Então, olha lá, cada vez que trocamos uma nota de 5 por uma nota de 10, ganharemos R$5. E como precisamos ganhar 40, né? Isso está faltando para acertar o nosso problema, a divisão 40 por 5 me dará 8. São 8 vezes, são 8 trocas, são 8 notas. 8 notas de R$10. Perfeito? E as demais, 14 menos 8, 6 notas serão notas de R$5. O problema nos fala quantas notas de R$10 ela recebeu. Ela recebeu, no caso aqui, ó, 8 notas, não é isso? 8 notas de R$10, né? Olha lá, resposta certa, a letra E. Nesse tipo de problema é sempre importante verificar, né? Para a gente ver se está tudo certinho, tudo encaixando, que aí não tem erro. Não são 8 notas de R$10, 8 notas de reais me dá R$80. 6 notas de 5, 6 vezes 5, 30, dá R$30. 80 mais 30, R$110. São 14 notas, R$110, são 8 notas de R$10. Minha resposta certa é a letra E. Perfeito? Eu gostaria de fazer com vocês agora já o outro caminho, perfeito? Para não... Já que eu estou no embalo, vamos embalar logo e fazer pelo outro caminho, né? Eu ia fazer uma segunda videoaula, mas eu acho que aqui mesmo a gente pode matar essa questão. Vai ficar um pouco grande, mas é bom que a gente já mata a mesma questão de uma vez, tá bom? Olha a resolução por equação. Vou fazer agora algebricamente, tanto por equação do primeiro grau, como por sistema do primeiro grau, tá certo? Olha só como é que eu vou resolver por equação. Se chamarmos de x a quantidade de notas de R$10, a quantidade de notas de 5, não eram 14 notas? Se eu digo que x é a quantidade de notas de 10, 14 menos x, não é isso? 14 menos a quantidade da nota de 10 me dará as notas de R$5. Então eu vou chamar a quantidade de notas de 5 de 14 menos x. E assim podemos descobrir. O que eu vou usar agora? Eu já usei a quantidade de notas, não foi? Quando eu fiz o 14 menos x, eu já estou entendendo que o total de notas é 14. Falta usar agora o dinheiro. Olha como é que eu vou usar o dinheiro. X é a quantidade de nota de 10. Então a quantidade em dinheiro que eu tenho em nota de 10 seria dado por 10x, mais a quantidade de dinheiro que eu tenho com as notas de 5. 14 menos x, que multiplica 5. Inclusive aqui está faltando 5, mas aqui está, eu vou até passar por cima. Eu ficaria assim, ó, 10x mais quem? 14 menos x, que é a quantidade de notas de 5, vezes 5. Concorda que isso é o total em dinheiro? Ó. Aqui, total em notas de 10. Aqui, total em notas de 5, tá bom? Esse somatório, claro, vai me dar o total R$110. Eu tenho assim, ó, aí ficou uma equação simples, ó, 10x mais 70. Como é que eu fiz 70? Ó, 14 vezes 5, 70, menos x vezes 5, menos 5x. Então tem a equação, ó, 10x mais 70 menos 5x é igual a 110. 10x menos 5x, isso dá 5x, é igual a 110. Leva o 70 para lá trocando o sinal. 110 menos 70, lá 5x é igual a 40. E aí x é igual a 8 notas de R$10, como já tínhamos visto, confirmando então a resposta certa, letra E. Vamos fazer agora um terceiro caminho, e agora por sistema. Há uma tendência muito grande dos alunos resolverem por sistema. Eu, particularmente, com a experiência de 30 e poucos anos, 30 e muitos anos de magistério, digo a você o seguinte, eu sempre procuro fugir do sistema. Tá? Porque o sistema a gente vai trabalhar com duas letras. E sempre que a gente trabalha com duas letras ou duas incógnitas, a gente torna o problema naturalmente mais difícil. Perfeito? Eu sempre procuro trabalhar por equação, mas vamos fazer por sistema, já que muita gente tem essa prática de sempre recorrer ao sistema. Se chamarmos de x a quantidade de notas de 10 e chamarmos de y a quantidade de notas de 5, podemos escrever, vê se não é isso. Duas equações. Uma equação vai se referir à quantidade de notas. A segunda equação vai se referir à quantidade de dinheiro. A primeira equação seria fácil, ó, a quantidade de notas de 10 mais a quantidade de notas de 5, isso me dá um total de 14, são 14 notas. E agora em dinheiro. R$10 vezes a quantidade de notas de 10, mais R$5 vezes a quantidade de notas de 5, me dá o total de dinheiro, 110. Perfeito, então? E aqui, gente, eu tenho um sisteminha que eu vou resolver por adição. Olha só, qual é o lance da adição? O grande lance de fazer um sistema por adição é nós igualarmos os coeficientes de uma mesma incógnita. Tá certo? Ou igualar, ou tornar simétrico. Eu prefiro igualar. Vocês vão ver por quê. Se eu multiplicar a primeira equação por 5, olha só a primeira, deixa a segunda ali, ó. 5 vezes x dá 5x, 5 vezes y dá 5y, não posso esquecer de multiplicar o 5 vezes 14, que me dá 70. Perfeito? Olha que interessante.
5y na segunda equação, 5y na primeira equação. Olha o que eu faço agora. Se eu diminuir a segunda equação da primeira. Mas por que eu vou fazer isso? Porque são os coeficientes maiores. Quando eu diminuo 10x menos 5x, isso dá 5x. 5y menos 5y, isso soma, isso dá 0. 110 menos 70 está aqui, ó, 110 menos 70, isso é igual a 40. 5x é 40, x é igual a 8 notas de R$10, que era a resposta solicitada. Perfeito, gente? Espero que vocês tenham entendido. Foram três caminhos, né? Um caminho por aritmética, por raciocínio lógico, e os outros 2 caminhos algébricos, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Não vejo aí dúvida, né? Assim, eu ia falar alguma coisa aqui, né? Porque num sistema, por exemplo, eu posso adicionar e posso diminuir. Eu vou fazer o que melhor me agradar. Eu particularmente, professor Luiz Fernando, prefiro fazer sempre a diferença. Eu acho que é mais simples. Essa coisa de multiplicar por menos 1, né? Basta que apareça um sinal de menos, que a gente já esquece de multiplicar menos com menos, virando mais, e aí é sempre complicado. Então eu sempre prefiro fazer dessa forma. Bom, quem lhes falou, senão a nossa videoaula fica muito... Se deixar, eu fico aqui o resto da noite falando desse problema, que eu particularmente tenho um carinho muito grande por essa tipo de problema, essa linha de problema. Tá certo? Quem falou aqui foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com.